Livro Cura para os Traumas Emocionais. Capítulo 5. A cura da imagem própria negativa. Parte 1. Faz muitos anos que o famoso cirurgião plástico, o Dr. Maxwell Maltz, escreveu um livro que se tornou um best-seller. Rosto Novo, Futuro Novo, se chamava o livro. Era uma coletânea de narrativas de clientes que se submeteram à cirurgia plástica facial e, em consequência, haviam iniciado uma nova existência. A tese desse autor é que, quando uma pessoa modifica o seu rosto, ocorre nela notáveis transformações de personalidade. Entretanto, com o passar dos anos, o Dr. Maxwell começou a descobrir outro fato. Não com os sucessos que obtinha, mas com seus fracassos. Ele percebeu que muitos pacientes, mesmo após a mudança operada pela plástica facial, eles não demonstravam a mesma transformação. Essas pessoas, apesar de terem sido feitas cirurgias que as haviam deixado não apenas aceitáveis, mas belas, continuavam a agir e pensar como se ainda fossem um patinho feio. Tinha um rosto novo, mas continuava com a mesma personalidade de antes. E pior que isso, quando se olhavam no espelho, ficavam irritadas com o médico e diziam: "Estou com a mesma aparência de antes. O senhor não me modificou em nada", dizia isto. Apesar dos seus amigos e familiares quase não o reconhecerem após a operação, e embora suas fotos do antes e depois revelassem grandes coisas, esses pacientes ficavam insistindo em dizer: "Nossa, meu nariz está a mesma coisa. A maçã do meu rosto ainda não está do mesmo jeito. Você não me mudou em nada." E em 1960, o doutor escreveu o seu best-seller, que se chama Psicocibernética. E com este livro, ainda estava querendo modificar as pessoas, mas não pela correção das maçãs faciais, nem pela remoção das cicatrizes, mas pelo auxílio de ajudar a mudá-las à imagem que tinham dentro de si mesmas. O doutor afirma que parece que cada personalidade possui um rosto. Esse rosto emocional da personalidade parece ser o segredo da transformação. Se ele continuar todo marcado e desfigurado, feio e de baixa qualidade, então a pessoa vai continuar agindo de acordo com ele, mesmo que a sua aparência exterior se modifique. Mas se o rosto da personalidade puder ser reconstruído, se as velhas cicatrizes emocionais podem ser removidas, a pessoa se transformará. E todos nós podemos confiar essa tese ou pela experiência que temos com outras pessoas, ou também pelo nosso reconhecimento de nós mesmos. É impressionante a forma como a imagem que temos de nós, ela vai influenciar nas nossas ações e atitudes, principalmente no nosso relacionamento com os outros. Veja aqui o exemplo de Mary. O marido dela achava ela belíssima. Ele já havia me dito antes, mesmo de virem conversar comigo sobre seus problemas. Quando eu a vi, tive que concordar com ele. Ele gostava de se gabar da sua esposa diante de todo mundo e nunca se cansava de dizer carinhosamente para Mary que ela era linda. E gostava de comprar-lhe belas roupas. Seus presentes de amor para ela tornavam-se ainda mais linda. Bem no fundo do coração, toda esposa deseja isso do marido. Mas no caso de Mary, a admiração do marido estava causando problemas, pois a imagem que ela havia feito de si mesma era o oposto do que Jim vinha. "Você só está dizendo isso para me agradar", dizia ela. "Na verdade, você não acha isso." O esposo se sentia magoado e frustrado. E quanto mais ele procurava meios de convencer a esposa de que ela realmente a achava bonita, maior se tornava a barreira entre eles. "Sei muito bem como sou", dizia ela. "Estou me vendo no espelho. Não preciso inventar essas coisas. Por que você não me ama como eu sou mesmo?" E era sempre assim. A imagem que Mary tinha de si impedia de agradecer a Deus pelo dom da beleza que possuía. Impedia ela de ver a realidade. E pior de tudo, impedia ela de cultivar um belíssimo relacionamento de amor com seu dedicado marido. O que é a imagem própria? Nossa imagem própria se baseia em todo um sistema de ideias e sentimentos acerca de nós mesmos, que vamos recolhendo e reunindo. Muitas vezes tenho empregado as expressões conceitos emocionais ou emoções conceituais para designar essa combinação de imagens e sentimentos, já que a imagem própria compreende tanto imagens mentais quanto sensações emocionais. Temos todo um sistema de conceitos emocionais e emoções conceituais a respeito de nós.
ele constitui o próprio âmago de nossa personalidade. E é exatamente aí que melhor se aplica a declaração da Bíblia sobre o coração e a mente, quando diz lá em Provérbio 23, porque como a imagem em sua alma, assim ele é. O modo como olhamos para nós mesmos e aquilo que sentimos a nosso respeito, bem no fundo do coração, vai determinar o que somos e o modo como seremos. O que vemos e sentimos irá definir o curso do nosso relacionamento com as outras pessoas e também com Deus. Esse fato é de importância vital para os adolescentes, pois nada é mais necessário ao seu desenvolvimento cristão, ao seu crescimento no Senhor, do que uma boa e sadia imagem própria. O Dr. Maurice Wagner, um conselheiro cristão profissional, explica, através do seu livro chamado A Sensação de Ser Alguém, os 3 componentes básicos de uma imagem própria, equilibrada e sadia. O primeiro é o sentimento de aceitação, a sensação de que se é amado. Isto é simplesmente o fato de nos sentirmos queridos, aceitos, amados, apreciados, cuidados. Eu pessoalmente acredito que esta sensação se inicia antes mesmo de nascermos. Tenho conversado com inúmeras pessoas que me procuram para aconselhamento e que revelam traumas tão profundos que eu estou convicto de que seu sentimento de rejeição tem origem na atitude dos pais com eles. Atitudes essas cometidas antes mesmo de nascer. Se uma criança é indesejada, dificilmente ela terá o sentimento de aceitação. O segundo componente é o senso do valor próprio. É uma consciência e crença interior que afirma: eu tenho valor. Eu valho muito. Tenho alguma coisa para oferecer aos outros. O terceiro é o senso de competência. Ele trata-se de um conceito emocional que vai afirmar: eu sou capaz de fazer esse trabalho. Eu consigo suportar essa situação. Eu me sinto capaz diante da vida. Reunindo todas essas coisas, diz o Dr. Wagner, que temos a tríade de sensações formativas da imagem própria: aceitação, valor e competência. Fatores que formam a imagem própria. Existem 4 fatores que influenciam na formação da nossa imagem própria. 4 elementos que atuam sobre o indivíduo para a criação dessa imagem: o mundo exterior, o mundo interior, Satanás e todas as suas potestades do mal, e Deus e sua palavra. Nesse capítulo, vamos examinar o mundo exterior, já que ele é o primeiro fator, o solo básico do qual brota a nossa imagem própria. No mundo exterior, é constituído de todos os elementos que entram em nossa formação: nossa herança e nascimento, nossa infância, meninice, adolescência. O mundo exterior compreende toda a nossa experiência de vida até o presente momento. Nossa experiência com o mundo nos diz como fomos tratados, como fomos instruídos e como nos relacionamos com as pessoas nos primeiros anos de vida. Basicamente, ela reflete as atitudes dos nossos pais e familiares e as mensagens que eles nos comunicam a respeito de nós mesmos, com as suas expressões faciais, com seu tom de voz, com seus gestos, palavras e ações. O grande psicólogo George Herbert emprega uma expressão bastante interessante para descrever o relacionamento das pessoas com o mundo exterior. Ele o chama de o eu do espelho. Um bebezinho tem pouca noção do eu, mas à medida que ele vai crescendo, vai aos poucos aprendendo a fazer distinção entre diversos aspectos da vida e a obter uma imagem de si mesmo. De onde ele tira essas impressões? Do reflexo das reações das pessoas que mais influenciam e exercem poder sobre sua vida. O apóstolo Paulo havia dito a mesma coisa séculos antes do Dr. Bem no centro do capítulo do amor, 1 Coríntios 13. Ele diz isso mesmo quando se refere ao crescimento humano. Meu conhecimento é imperfeito, inclusive o conhecimento que tenho de mim mesmo. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando cresci, pus de lado as coisas infantis e, no entanto, ainda assim, vejo como se estivesse olhando num espelho que me oferece apenas reflexos da realidade. Mas um dia, terei perfeito conhecimento. Então verei Deus e a realidade face a face. Hoje conheço em parte, mas naquele dia compreenderei a mim mesmo plenamente, assim como tenho sido plenamente compreendido. Essa minha visão parcial das coisas decorre do fato de eu ver a mim mesmo num espelho, de maneira obscura, indistinta. 1 Coríntios 13, do 9 ao 12. Uma das características da criança é que ela sabe entender as coisas parcialmente. E alcançar o entendimento pleno das coisas, uma compreensão da realidade face a face, é um aspecto do desenvolvimento
e atingimento de um amor maduro. As imagens e sentimentos que temos a respeito de nós procedem, em grande parte, das imagens e sentimentos que vemos refletido em nossos familiares. O que vemos no semblante deles, o que ouvimos no tom da sua voz, o que vemos em suas ações, são reflexo que nos dizem não somente o que somos, mas também o que vamos nos tornar. É à medida que esses reflexos vão pouco a pouco penetrando em nós que vai nos tornando a configuração de uma pessoa que vemos naquele espelho familiar. Você já entrou numa sala de espelhos daqueles parques de diversões? Quando nós miramos num daqueles espelhos, nos vemos altos e esqueléticos, com mãos compridas. Em outro, nos vemos com um enorme balão. O outro já faz uma mistura dos dois primeiros. Da cintura para cima parecemos uma girafa, enquanto da cintura para baixo parecemos um hipopótamo. Ver nossa imagem refletida nesses espelhos pode ser uma experiência muito engraçada, principalmente para quem está do nosso lado. Essa pessoa pode ter morrido de rir ao ver-nos com aquela aparência tão estranha. Mas o que acontecia ali? Os espelhos são construídos de forma para nos dar uma imagem de nós mesmos de acordo com a curvatura do vidro. Pois bem, vamos levar estes espelhos para dentro de nossa casa. E se, de algum modo, nossa mãe, nosso pai, irmãos, avós, todas as pessoas mais importantes da primeira fase da nossa vida, pegarem todos os espelhos da casa e te derem uma certa curvatura, de modo que vemos refletida ali uma imagem distorcida de nós. O que você acha que aconteceria? Não iria demorar muito e estaríamos criando uma imagem igual à que estávamos vendo no espelho da família. Depois de algum tempo, começaríamos a falar e a agir, e até nos relacionarmos com os outros de acordo com a imagem que estávamos vendo continuamente naqueles espelhos. Nos nossos retiros, temos uma reunião denominada a hora de abrir o coração. É nesses momentos que as pessoas falam dos seus problemas mais profundos. Nessas reuniões, apresentamos a seguinte pergunta: o que há em sua vida que o impede de servir a Jesus Cristo da melhor maneira possível? Certa noite, um pastor se levantou para dar o seu testemunho. Ele era um homem de 40 e poucos anos, simpático, bem-sucedido no ministério e no vigor da sua vida. Ele pastoreava uma igreja grande e florescente, mas confessava com profunda comoção que abrigava temores constantes quanto à sua capacidade, e que ele sempre estava lutando contra o sentimento de inferioridade. Era por demais suscetível em relação ao que as pessoas diziam dele, e estava sempre tendendo a imobilizar-se à menor crítica. Esses temores impediam ele de se lançar a outros trabalhos, mesmo sentindo que Deus o orientava sobre aquilo. Após o encerramento da reunião, um dos presentes, que era um dos líderes da igreja, me disse: sabe de uma coisa? Aquele pastor é a última pessoa que eu esperava que dissesse uma coisa dessa. Pois ele é tão simpático, tem tanto sucesso, possui uma família maravilhosa, uma igreja linda. Eu nunca pensaria que um homem como ele tivesse tantos tormentos no coração. Mas eu conhecera a família daquele pastor. Sabia como o pai dele tinha negligenciado ele na infância, quando criança. E esse espelho fala muito alto. Quando um pai não dedica muito tempo ao filho, está transmitindo para a criança uma grave mensagem. Você não merece que eu perca o meu tempo com você. Tenho coisas mais importantes a fazer. Eu sabia como o pai estava constantemente a depreciá-lo e como a mãe tentava ajudá-lo com modos excessivamente melosos e emocionais. Ela procurava incentivá-lo, dizendo que o que ela esperava dele, ou comprando ele com a irmã mais velha. Uma pessoa muito inteligente e atraente. Eu tinha conhecimento dos destrutivos espelhos defeituosos, os espelhos do desinteresse e da falta de afeição, da crítica e da comparação, nos quais a sua imagem própria sofria terrível distorção. Essas mágoas e traumas estavam prejudicando a sua personalidade 30 anos depois, paralisando seu potencial de trabalho e sabotando seu serviço para Deus. Pode parecer que estou procurando alguém para jogar a culpa de um problema, mas não é isso que estou fazendo. Neste mundo caído e imperfeito, todos os pais são imperfeitos no exercício da sua missão como pais. A maioria dos pais que conheço faz o melhor que pode, mas infelizmente os exemplos que eles tiveram não foram tão bons assim. Desde Adão e Eva, Caim e Abel, devem ter presenciado muitos conflitos e tensões. O lar deles deve ter sido muito infeliz, para um irmão terminar matando o outro.
Embora todos tenhamos nossa parcela de culpa, não pretendo aqui aplicar a culpa a ninguém. O que estou tentando fazer é levar você a ter uma compreensão dessas coisas. Uma visão mais abrangente para que reconheçamos o ponto em que precisamos de uma restauração interior, em que precisamos reestabelecer a autoavaliação correta. Você está precisando de uma nova coleção de espelhos? Muitos adolescentes precisam, bem como casais jovens que estão criando seus filhos. Alguém já disse: nossa infância é a época da vida em que Deus deseja construir em nós os cômodos do templo em que Ele irá viver quando formos adultos. Que belo pensamento! Os pais têm o grande privilégio e a responsabilidade de fornecer o projeto básico desse templo à imagem da própria criança. Uma criança que se convence de que vale muito pouco, dará pouco valor a tudo que ela fizer. Se ela for programada para ser incompetente, vai se tornar incompetente. Certo homem me disse que a coisa que ele mais recorda da infância é uma frase que o pai lhe dizia: se existe uma maneira errada de fazer as coisas, você sempre descobre qual é. Se uma pessoa recebeu esse tipo de programação com uma autoavaliação tão baixa, é muito difícil, em certos casos até impossível, que ela se sinta amada por Deus, aceita por Ele e de valor para Ele. Muitas de nossas lutas, aparentemente espirituais, não se originam realmente no plano espiritual. Embora tenham toda a aparência de um castigo de Deus sobre uma consequência culpada, na verdade, elas procedem de horríveis e danosos conceitos emocionais que criam em nós uma imagem própria e negativa. Esse é o caso da Shirley, a esposa de um seminarista. Ela tinha mais ou menos 25 anos quando nos procurou para um aconselhamento. Ela se pôs a despejar a sua mágoa e seu sofrimento como se fosse uma torrente. Ela tinha problemas demais no casamento e muitas tensões no trabalho. Ela já mudara de emprego várias vezes, devido às dificuldades de relacionamento com as pessoas. A despeito de suas mais sinceras tentativas de devoção, testemunho, serviço cristão e oração, ela não estava nem um pouco satisfeita com seu relacionamento com Deus, e se sentia certa de que Deus não estava contente com ela. Fora criada numa casa da zona rural com seus pais, que lhes haviam proporcionado muitas coisas boas: segurança, disciplina, muito trabalho, uma profunda consagração cristã e altos padrões morais. Os pais eram pessoas muito justas e nobres, e com eles ela aprendeu a ter o maior sincero amor com Deus, a sua igreja e a sua palavra. Embora muito entremeado com o senso de dever, aos poucos, eu e Shirley começamos a sentir que, embora os pais dela tivessem feito o melhor que podiam, tinham atingido uma maneira errada, fazendo elogios sobre a forma de comparações ou estabelecendo condições. Quando eles diziam: Shirley, você é tão boazinha quando... Espero que você nunca seja igual a Sally ali embaixo. Essa foi muito boa, Shirley, mas... Gostamos muito de você quando você... Se você... Mas... E eram tantas condições que Shirley passou a vida toda tentando superar, lutando, trabalhando, se esforçando, procurando atingir certos padrões. E ela se saiu muito bem, a não ser por um aspecto da vida. Todos sabemos como algumas mocinhas no período da adolescência passam pelo estágio de patinho feio. A Shirley foi uma dessas, e seu pai tentou ajudá-la a aceitar a si mesma. Ele realmente a amava, mas várias e várias vezes ele dizia: você sabe que é impossível transformar uma batata em um pêssego. Embora pensasse que tivesse ajudado ao dizer isso, na verdade ele estava ferindo e cortando ainda mais a imagem própria dela. Ela cresceu tendo como sempre para si a imagem de uma batata, considerando-se uma pessoa deformada e feiosa, como alguém que cresce debaixo da terra. Então eu e ela começamos a ver que aquela imagem de batata havia afetado todos os aspectos da sua vida, tornando-a sensível e dolorosa como uma ferida aberta. E sempre interpretava errado tudo que lhe diziam os amigos, vizinhos, colegas de trabalho, patrão e até seu amoroso marido. E naturalmente o que lhe dizia o Senhor. Como podia acreditar que Deus a amava? Se ele ia criar uma batata. Não tinha sido muito legal da parte dele fazer isso, tinha? Também não aceitava o amor de seu marido. Todos nós gostamos de comer batatas, mas a aparência delas deixa muito a desejar. As mágoas que Shirley abrigava eram bastante profundas. Tivemos de remexer em todas essas lembranças dolorosas, juntamente com o Senhor, e entregá-las a Ele para que fossem curadas. E durante um longo período de aconselhamento que tivemos, raramente empreguei o nome dela. Chamava de pêssego de Deus, ou então meu pêssego. Empenhei-me ao máximo para reprogramar a sua imagem própria, e ela correspondeu muito bem à graça de Deus. Quando ela compreendeu que era filha de Deus, pôde permitir que o amor e a graça divina se derramassem em sua alma e lavassem todos aqueles sentimentos e imagem de batata. Foi uma das maiores e mais notáveis transformações que eu pude presenciar. Até a sua aparência mudou. Shirley passou a se cuidar melhor e começou a ficar mais atraente.
E o que foi melhor? Se tornou uma pessoa muito simpática, se relacionando bem melhor com os outros. Ela veio a ser em Cristo um ser humano com um adequado senso de valor próprio. Anos depois, fui pregar numa igreja de outro estado. E após o culto, a Shirley veio falar comigo, trazendo no colo uma belíssima bebê. Uma criança lindíssima. Olhei para aquela garotinha e comentei: Shirley, olha só, uma batata não poderia ter produzido um desses, né? Ela me fitou com um sorriso maroto e respondeu: linda como um pêssego, não? Capítulo 6. A cura da imagem própria negativa. Parte 2. A imagem própria de cada indivíduo é um conjunto de sensações e conceitos que ele formou a respeito de si mesmo. A nossa imagem própria nos vem de 4 fontes. A primeira é o mundo exterior, que examinamos no capítulo 5. Nesse mundo exterior, vemos imagens e impressões acerca de nós mesmos, refletidas no espelho dos membros da nossa família. Estabelecemos nossa noção e identidade própria a partir dos primeiros relacionamentos, pela forma em que somos tratados, amados e cuidados, e pela comunicação que recebemos em nosso relacionamento com os outros, quando estamos em fase de formação e em fase de crescimento. A segunda fonte de impressão é o mundo interior, isto é, os elementos físicos, emocionais e espirituais que trazemos conosco ao nosso ser. Dele fazem parte os nossos sentidos, sistema nervoso, nossa capacidade de aprender, de registrar fatos, de reagir diante da realidade. E para alguns, esse mundo interior compreenderá também os defeitos físicos, as deformações e deficiências. Não existe 2 crianças iguais. Todas são maravilhosamente distintas entre si, assim como o floco de neve. E que erro cometem os pais consultando apenas livros para criar filhos como se fossem estes todos iguais? Os que são pais sabem bem do que estou falando. A gente tem um filho que é teimoso como uma mula e é obrigado a usar uma vara, até mesmo para obter a atenção deles. Quanto mais para discipliná-los. E por outro lado, tem também um filho que é sensível como uma plantinha terna. Tanto que não é preciso nem erguer a mão ou a voz para se obter uma atenção dele. Como é ridículo achar que basta um conjunto de regras sobre a criação de filhos. Essas diferenças existem devido à nossa identidade individual e à nossa constituição psicológica. Entretanto, existem também um fator espiritual, e é nisso que nós distinguimos de toda a psicologia secular, humanista e pagã que considera a natureza humana como sendo essencialmente boa, ou então moralmente neutra. Nós, os cristãos, não podemos pensar assim. Deus nos revelou em sua palavra que não entramos nessa vida moralmente neutros, pelo contrário, somos vítimas de uma tendência básica para o mal, de uma inclinação para o erro. Nós chamamos isso de pecado original. A verdade é que a única coisa em nós que não é muito original é o pecado. As leis e princípios que regem toda a inter-relações humanas e o desenvolvimento do homem garantiram a transmissão do pecado quando os nossos primeiros pais, de certo modo, se desentenderam com Deus e passaram a viver um egocentrismo e orgulho. Com o primeiro pecado de Adão e Eva, foi ativada a reação em cadeia, gerando uma criação de filhos imperfeitos, conduzida por meio de falhas, ignorância e atos mal orientados. E o que é pior, por amor condicionado a exigências. Essa herança paterna fez de cada ser humano uma vítima da pecaminosidade total. O fato é que não entramos neste mundo perfeitamente neutros em nossa moral, mas pendendo imperfeitamente na direção do erro. Somos desequilibrados em nossas motivações, desejos e impulsos. Nos achamos fora das proporções certas, com uma forte inclinação para o erro, e devido a esse defeito da nossa natureza, as nossas reações se acham fora do foco. Faz alguns anos que eu li uma frase que tem sido muito valiosa no meu trabalho de aconselhamento. As crianças são os melhores gravadores do mundo, mas os piores intérpretes. O que é de fato que elas captam muitas das imperfeições que as cercam. E por causa disso, por causa do egocentrismo inerente a toda a raça humana, elas interpretam erradamente grande parte daquilo que captam. E isso afeta demais a imagem própria. Parece que mesmo que os pais criem bem seus filhos, a maioria das pessoas chega na idade adulta com o seguinte conceito: tudo bem com você, mas não comigo. Isso parece fazer parte da construção humana. A Bíblia deixa claro que não somos meras vítimas, que todos nós somos pecadores e responsáveis pela nossa identidade, pela qual acabamos nos tornando. Nunca vi ninguém ficar realmente curado de traumas e problemas enquanto não tivesse perdoado a todos aqueles que de alguma forma te prejudicaram, e também receber o perdão de Deus para suas próprias reações erradas. Satanás é a terceira fonte de onde recebemos impressões, e já falamos dele como um dos influenciadores de uma autoimagem negativa. Ele utiliza os nossos sentimentos de autodesprezo como uma terrível arma contra nós.
Nos 3 papéis que desempenha, porque ele é mentiroso, acusador e é aquele que cega o nosso entendimento, para atuar nessas 3 funções, ele emprega as armas da inferioridade, da incapacidade e da autodepreciação, para derrotar os cristãos e impedir que eles redescubram todo o seu imenso potencial como filho de Deus. A quarta fonte, de onde recebemos as impressões para a formação da nossa imagem própria, é Deus. Agora deixamos a questão da imagem negativa e passamos a considerar o poder de Deus na formação de uma imagem própria em bases cristãs. Deixamos a doença e passamos à cura, pois existem algumas medidas práticas que podemos tomar, a fim de curar essa deformidade que é a nossa imagem própria negativa. Deixamos que Deus e a sua palavra consertem nossas falsas ideias, porque muitos de nós absorvem uma certa ideia de que, aos olhos de Deus, em verdade, é um pecado, mas o fizeram envolvendo-a em roupagens teológicas. Pode ser que o leitor também tenha transformado esse erro em virtude. Ora, é impossível que uma pessoa viva da maneira certa se suas ideias são erradas. Não se pode praticar a verdade quando se acredita na mentira. Essa ideia falsa é a crença de que Deus se agrada de uma atitude de autodepreciação, que ela é parte da humanidade cristã e necessita da nossa santificação e desenvolvimento espiritual. A verdade, porém, é que a autodepreciação não é a verdadeira humildade cristã e acha-se em posição a alguns dos ensinos básicos da fé cristã. O maior mandamento é que amemos a Deus com todo o nosso ser. Segundo, é que amemos o nosso próximo como a nós mesmos, sendo, portanto, uma extensão do primeiro. Não temos aqui 2, mas sim 3 mandamentos: amar a Deus, amar a nós e amar aos outros. Como amar a si mesmo em segundo lugar? É importante porque Jesus deixou bem claro que um amor próprio por si, na medida certa, constitui a base para se amar os outros. Essa expressão, amar a si mesmo, para algumas pessoas, tem uma conotação errada. Quer o chamemos de autoestima ou valor próprio. Isso está claro que constitui o alicerce sobre o qual vamos construir o nosso amor cristão pelos outros. É essa ideia que é exatamente o contrário do que muitos cristãos creem. Alguns anos atrás, eu preguei essa mensagem sobre os 2 grandes mandamentos de Jesus. E após o culto, um homem se aproximou de mim e disse: Pastor, apesar de ser velho, nunca tinha ouvido essa palavra de Jesus. O que quer dizer? Eu perguntei. Bom, ele replicou. Quando o senhor estava pregando, eu compreendi de repente que sempre disse com os meus lábios o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas bem lá no fundo do meu coração, o que eu estava ouvindo era: amarás ao teu próximo, mas odiarás a ti mesmo. Infelizmente, acho que tenho obedecido a esse mandamento com a exata interpretação de que dei a ele. Em outra ocasião, após uma reunião de avivamento, na qual preguei sobre um adequado amor por si próprio, uma mulher veio até onde eu estava e disse que passara a vida toda na igreja, mas que eu era o primeiro evangelista que ela ouvia dizer que tínhamos de amar a nós mesmos. Esse tempo todo, tenho pensado que Deus quer que eu me despreze para que permaneça humilde. Você está precisando acertar seus conceitos teológicos? Se você amar a Deus, a si mesmo e aos outros, estará cumprindo toda a lei de Deus. Quando Jesus proclamou a lei, ele não estava endossando ou se gloriando, como faziam alguns rabinos daqueles dias. Antes, ele estava usando de toda a sua autoridade para reafirmar o eterno princípio do triângulo, um amor correto para com Deus, para com nós mesmos e com outras pessoas. Essa lei básica de Deus está inscrita na natureza do próprio universo. Ela opera em cada célula de nosso corpo. A pessoa que possui uma imagem própria adequada é mais saudável, e em todos os sentidos, do que daquelas que têm uma imagem própria negativa. Foi assim que Deus nos fez. E se formos contrariados ao nosso ser, não apenas estaremos seguindo um conceito errado, como também estaremos se arriscando a ser destruídos. Embora existam muitos textos das Escrituras que indicam a importância de uma boa imagem própria, o apóstolo Paulo afirmou claramente que ela é a base de um dos relacionamentos mais íntimos da vida, o de marido e mulher no casamento. Assim também, os maridos devem amar sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta dela, cuida, e também o Cristo fez com a igreja. A versão Phillips fez uma parafrase dessa recomendação dizendo: o marido deve cuidar da esposa com o mesmo carinho com que trata o seu corpo, porque o amor que lhe dedica é uma extensão do amor próprio. E no verso seguinte ele coloca o exemplo divino. Ora, é o que Cristo sente pelo seu corpo, que é a igreja. E em seguida Paulo repete a mesma coisa: o marido ame sua esposa como se amasse a si próprio, e que a esposa reverencie o seu marido.
A experiência confirma essa verdade psicológica de Paulo. Algumas pessoas amam os seus cônjuges exatamente como amam a si mesmas, e por isso estão com problemas sérios no casamento. Pois a autodepreciação se manifesta no relacionamento conjugal. Para uma pessoa ser um bom marido ou uma boa esposa, é necessário que tenha uma visão correta do seu próprio valor e uma boa autoapreciação. Essa autoapreciação também é necessária para ser um bom vizinho. É muito apropriada a recomendação de Paulo de que não devemos pensar a nosso respeito mais do que convém, mas que pense com moderação. Pensando com moderação, não iremos nem subestimar, nem superestimar. É Satanás que nos confunde e nos cega essas questões. Pois ele só nos faz acusações, dizendo: olha aí, você está muito orgulhoso de si. Mas a verdade é justamente o contrário. A pessoa que tem uma imagem própria negativa está sempre tentando se mostrar. Ela tem que provar que está certa. Em todas as situações tem que comprovar o seu valor. E geralmente fica toda envolvida com si mesma, sempre revoltada para si. Quem tem uma imagem própria muito baixa se torna muito egocêntrico. Isso não quer dizer necessariamente que seja egoísta. Ele pode até ser capaz. E isso também é uma das resultantes do problema. Mas é o egocentrismo no sentido em que está sempre voltado para si mesmo, preocupado consigo. E pode ser até desses vícios, esses viciados em elogios, que estão sempre buscando a aprovação dos outros para se sentir mais seguro. Ninguém pode amar aos outros incondicionalmente, quando precisa ficar o tempo todo demonstrando seu valor próprio. Pode parecer que os ama, quando na verdade está apenas se utilizando para que provem a si mesmo que ele é uma ótima pessoa. A autonegação não tem nada a ver com a humildade cristã, nem com a santidade. A crucificação do eu e a entrega pessoal a Deus não implicam depreciação própria. Temos de formar nosso senso de valor próprio a partir do que Deus diz, e não dos falsos reflexos que nos provêm do passado. A cura dessa enfermidade, que é a imagem própria negativa, gira em torno de apenas uma decisão que temos que fazer. Ou vamos dar ouvidos a Satanás e a todas as mentiras que ele nos diz, seja distorção, apreciação, mágoas do passado que nos mantêm aprisionados por certos sentimentos e conceitos acerca de nós, que não são cristãos nem saudáveis, ou vamos buscar o nosso senso de valor próprio em Deus e em sua palavra. Eis aqui algumas perguntas para dirigirmos a nós mesmos. Que direito você tem de menosprezar ou depreciar uma pessoa a quem Deus ama tanto? Não diga para si: bom, sei que Deus me ama, mas não suporto a mim mesmo. Isso é uma fé travestida, é um insulto a Deus e ao seu amor. É uma manifestação de ressentimento para o Criador, que se acha sutilmente camuflado. Porque quando desprezamos um ser que é criação de Deus, estamos, na verdade, dizendo que não gostamos do projeto e não apreciamos o projetista. Estamos chamando de impuro aquilo que Deus purificou. Não estamos vendo realmente o quanto Deus nos ama e o quanto significamos para Ele. Que direito tem você de desprezar e depreciar uma pessoa a quem Deus tanto honrou? Considerai o incrível amor que o Pai manifestou para conosco, com sentido em sermos chamados filhos de Deus. E isso não é apenas um modo de tratamento, é o que somos realmente. Ó, queridos filhos, já compreendestes? Somos efetivamente filhos de Deus. Então acha que quando você se considera desprezível, é sem valor? Sendo um filho de Deus, ele se agrada dessa falsa humildade? Que direito você tem de depreciar ou menosprezar uma pessoa a quem Deus dá tanto valor? Qual o valor que você tem para Deus? Entre os homens, é raro alguém dar a vida pelo seu semelhante, mesmo que se trate de quem mereça. Ainda nos resta a seguinte prova de amor de Deus, é que Cristo morreu por nós, enquanto éramos ainda pecadores. Mas ainda podemos nos orgulhar do amor de Deus através da reconciliação que Cristo veio nos trazer. Deus deixou bem claro o valor que temos para Ele. Ele nos atribuiu um valor tão elevado que entregou a vida de seu Filho para nos salvar. Que direito tem você de menosprezar e depreciar pessoas de quem Deus cuida com tanto carinho? Não podemos mais pensar que Deus quer que nós sintamos incapazes e que fiquemos a se desprezar. Que direito você tem de desprezar e depreciar uma pessoa que Deus criou com um planejamento tão cuidadoso? Que direito você tem de depreciar ou menosprezar uma pessoa em quem Deus se compraz? O apóstolo Paulo disse que fomos aceitos por Ele. Lembre-se dessas palavras que Deus disse por ocasião do batismo de Jesus. Este é meu filho amado, a quem me comprazo.
Paulo nos oferece aqui uma ideia bastante audaciosa. Estamos em Cristo. Ele empregou essa expressão 90 vezes. Se estamos em Cristo, logo estamos no amado. Deus olha para nós, que estamos em Cristo, e nos diz: você é meu filho amado, minha filha amada, em quem me comprazo. De onde você quer tirar impressões para formar a sua imagem própria? Das distorções da infância? Das mágoas do passado? Das falsas ideias que foram introjetadas em você? Ou será que preferirá dizer: não darei mais ouvidos a essas mentiras do passado. Não escutarei mais a Satanás. Já que ele é o acusador, enviando-me mensagens confusas, ele é aquele que nos cega, que distorce tudo. Mas vou escutar a opinião que Deus tem para mim. Vou deixar que ele me programe até que o bom conceito que ele tem de mim passe a ser o meu, atingindo até os mais íntimos dos meus sentimentos. Vamos cooperar com o Espírito Santo. Temos que trabalhar lado a lado com Deus, nesse processo de reprogramação e renovação. Se trata de um processo contínuo, e não de uma experiência que se pode ter no momento. Não sei de nenhuma experiência espiritual que possa transformar a nossa imagem própria do dia para a noite. Devemos ser transformados pela renovação da vossa mente. Os verbos que aparecem neste verso denotam uma ação contínua, e a palavra mente aqui está designada no nosso modo de pensar, na maneira como encaramos a vida diariamente. Como podemos cooperar com o Espírito Santo nessa tarefa? Bom, peça a Deus que lhe dê um toque cada vez que você depreciar a si mesmo. E quando você começar a agir assim, terá uma grande surpresa. Pois poderá vir e perceber que toda a sua maneira de ser e agir é formada direta ou indiretamente de autodepreciações. Vejamos alguns exemplos. Como você reage quando alguém te elogia? Você diz obrigado, que bom que você gostou? Ou você põe a fala depreciativamente a respeito de si mesmo? Se você é um dos que estão se diminuindo nas primeiras vezes, terá muita dificuldade de reprimir-se. Pois sua tendência é dizer sempre aquelas coisas, mas não diga. Contudo, em minha opinião, a espiritualização da coisa é pior, e creio que deve ser nauseante para Deus. Uma pessoa diz: ouvi quando cantou hoje na igreja, gostei muito. Aí então você assume uma atitude super espiritual e responde: ora, não fui eu realmente, foi Deus que fez por mim. É claro que foi Deus, você vive por ele, mas não é preciso repetir isso o tempo todo. Permita-se que Deus o ame e deixe que ele os ensine a amar-se a si mesmo e amar os outros. Você deseja ser amado, quer que Deus lhe dê segurança e que ele o aceite. E é o que ele faz. Mas devido à programação nociva que recebemos de outras fontes, temos dificuldades em aceitar esse amor. Aliás, é tão difícil que talvez você prefira continuar a ser como era. Mas eu o desafio nesse momento a iniciar esse processo de restauração, para que possa erguer bem alto a sua cabeça como filho ou filha do próprio Deus.